Que tal o mate? Esse é o podcast do Assã Círculo. Olá, eu sou a Gabriela Coelho e este é o podcast Que tal o mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação de 2020, que ocorre no dia 16 de outubro, vamos retomar a estratégia global para a promoção da alimentação saudável, atividade física e saúde, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição, levando em conta mudanças nos hábitos alimentares e nas condições de saúde da população, bem como o progresso no conhecimento científico. Essas diretrizes têm como propósito apoiar a educação alimentar e nutricional e subsidiar políticas e programas nacionais de alimentação e nutrição. Portanto, a importância de uma alimentação adequada e saudável é uma discussão que cabe aos diversos setores da sociedade e ao governo, cabendo, em última instância, às famílias e aos sujeitos decidirem o que será consumido na mesa dos brasileiros e, mais recentemente, nas refeições fora de casa. Quais são os princípios para a escolha dos alimentos, o seu modo de preparo e a influência dessa combinação na saúde das pessoas? Para compreendermos melhor essa temática, nós vamos falar da importância do Guia Alimentar para a população brasileira, a sua função na vida e na saúde das pessoas, além do porquê o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, está propondo mudanças na classificação dos alimentos deste guia, alterando as diretrizes para o consumo da população brasileira. A discussão sobre o guia, iniciada em setembro de 2020, partiu de uma nota técnica criada pelo MAPA e destinada ao Ministério da Saúde. Entre outros argumentos para a mudança, os técnicos do governo alegam que a atual classificação dos alimentos propostas pelo guia é confusa e incoerente, sugerindo a intenção de modificá-la sem propor um diálogo mais abrangente com a comunidade. Mas o que está em jogo por trás dessa intenção? Melhorar a qualidade da alimentação ou defender interesses de grandes indústrias? Essas mudanças estariam de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil? Para falar deste assunto tão sensível, nós convidamos duas acadêmicas especialistas no tema. A Érica Marafon Rodrigues Siak é nutricionista, doutora em educação, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e coordenadora do Centro Latino-Americano de Ciência e Tecnologia em Soberania, Segurança e Educação Alimentar e Nutricional na região Sul, o CELASAN. E a Fabiana Tomé da Cruz, que é engenheira de alimentos, doutora e pós-doutora em desenvolvimento rural, atualmente é professora na Universidade Federal de Goiás e tem se dedicado, entre outros temas, a pesquisas sobre soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, Érica e Fabiana, sejam muito bem-vindas ao podcast Que tal o mate? E uma questão importante para a gente é saber qual é a função dos guias alimentares como política pública? Olá a todas e a todos, obrigada pelo convite, tema bastante interessante para discutirmos. Eu acredito que como material de comunicação e educação para promover saúde, ele seja antes de tudo material para fazer pensar, problematizar as realidades e as práticas alimentares. Os guias, de modo geral, eles trazem uma série de mensagens nutricionais e devem se articular com os aspectos sociais, culturais, econômicos, psicológicos, emocionais, né, de cada pessoa, de cada grupo. E essas mensagens orientam moderação no consumo de gordura, na maioria das vezes, né, evitando as saturadas, incentivando a redução de sal, de açúcares, e encorajando o consumo de alimentos variados e trazendo a ênfase no consumo de frutas, verduras e legumes, água, atividade física. Qual é essa função? É uma forma de promover educação alimentar e nutricional e, dependendo do seu uso, também de trazer aspectos aí para o fortalecimento da soberania e segurança alimentar e nutricional. Acho que para pensar a função dos guias, né, vale considerar que esses guias alimentares, eles são
estruturados a partir de diretrizes e orientações gerais, que contribuem tanto para a construção quanto para a implementação de políticas e programas voltados à alimentação adequada e saudável da população em geral. No caso do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, em relação especialmente à edição de 2014, acho que vale considerar e pensar aí, né, na função que se desdobra, então, dessa edição do Guia, é um mérito, né, que se teve na elaboração desse documento e investir de modo que essas diretrizes e orientações, elas dialoguem tanto com profissionais de saúde, gestores de política pública, quanto com o público em geral. Porque esse guia está organizado, redigido de uma maneira bastante didática, né? Então apresenta uma série de ilustrações, esquemas, sínteses, né? Isso torna o documento bastante acessível para um grupo mais amplo da população e contribuindo, então, para que o guia amplie a autonomia das pessoas em relação às escolhas alimentares. E acho que vale também a gente considerar, né, pensando na função, especialmente, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, é que esse guia ele se constitui como uma das estratégias para a implementação e diretriz da promoção da alimentação adequada e saudável, integrando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAE. E pensar na função do guia é também pensar que essas políticas, em especial essa política, né, de alimentação e nutrição, ela encontra respaldo na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, que é uma lei de 2006, e que é uma lei extremamente importante porque ela traz a definição de segurança alimentar e nutricional para o marco legal, né? E essa definição, ela é central e eu gosto muito dela, e por isso que eu quero trazer ela aqui para a gente pensar também na função do guia, porque é pensar na função dessa definição. E essa definição, então, de segurança alimentar e nutricional propõe que, para além de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, a segurança alimentar e nutricional deve se pautar também a partir de bases alimentares que promovam saúde e respeitem a diversidade cultural, sendo ainda ambientalmente, culturalmente, economicamente e socialmente sustentáveis. E o que o guia faz em relação a esse conceito? Ele operacionaliza esse conceito, promovendo, valorizando, dando legitimidade a hábitos alimentares de acordo com as diferenças regionais do Brasil e promovendo a sustentabilidade, o que é extremamente importante num contexto que a gente está vivendo atualmente. E aí vale lembrar, né, os dados da última pesquisa de orçamentos familiares divulgados pelo IBGE. Essa pesquisa se refere à pesquisa de orçamentos familiares, a POF, né? Ela foi divulgada no mês passado e ela aponta, né, um número expressivo de pessoas em situação de insegurança alimentar, e é um dado que se soma, né, ao número crescente de obesidade entre brasileiros de todas as faixas etárias, tornando, então, o debate sobre segurança alimentar e nutricional, que inclui aí o papel, a importância, a função do guia alimentar, ainda mais central e relevante. Agradeço aí expor com tanta clareza nessas questões de segurança alimentar e nutricional, e queria que a gente pensasse um pouco nesse contexto da organização das instituições relacionadas, então, à promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional. E aí acho que é muito importante compreender esse papel do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e implementar os centros de segurança alimentar e nutricional. Então, Érica, se tu pudesse nos expor um pouco do CELASAN e dos SIGs, né, os grupos especiais de interesse com a temática dos guias alimentares, e com isso nos brindar com a questão de qual é o panorama dos guias alimentares na América Latina. Nós estamos na condução de algumas atividades pelo CELASAN, que é o Centro Latino-Americano de Ciência e Tecnologia em Soberania, Segurança e Educação Alimentar e Nutricional pela região Sul. Então, um dos 5 centros aqui do Brasil, que vem debatendo o SAN desde 2018, com apoio do MCTI, também do Comitê Assessor Nutrição, da Plataforma de Ensino e Pesquisa RNP. Então, nós temos um grupo muito forte apoiando os centros e as discussões que acabam ocorrendo dentro, né? Então, nós temos 3 SIGs coordenados no âmbito do CELASAN e temos também os SIG Guias Alimentares na América Latina. Instrumentos de comunicação, educação e promoção em saúde para a segurança alimentar e nutricional. Esse SIG,
Ele começou a ser executado em fevereiro desse ano, com 18 países da América Latina, considerando o Brasil. Então, nós temos mais entre 55 e 60 participantes, entre a grande maioria docentes, mas temos também profissionais que atuam na esfera ministerial de alguns países, e então a gente tem o estudo de 18 guias da América Latina. A gente sabe que os guias alimentares são instrumentos relativamente recentes, né? Se a gente pensar que eles foram originados, né, no âmbito aí das discussões da Conferência Internacional sobre Nutrição, organizada pela FAO e pela Organização Mundial de Saúde em Roma, década de 90. Então, são novos. A gente tem hoje, então, praticamente todos os países da América Latina com seus guias. A Venezuela foi o primeiro país que implementou o guia em 1991, e a gente tem agora, né, o Peru, que recém lançou seu guia em 2019. Então, o que a gente tem nesse panorama? A gente vê que a grande maioria dos países implementou seu guia naquele período de 95, 97, até 2000 e pouco, comecinho aí de anos 2000. E, claro, as atualizações, elas vêm ocorrendo em função das mudanças sociais, das mudanças na alimentação, e é extremamente necessário que haja uma participação popular para que esse guia tenha, né, para que a população, melhor dizendo, se reconheça nesse guia. Eu acho que essa é a parte mais rica que a gente pode esperar de um guia. A gente tem que se reconhecer lá, naquele material, né? Érica, é muito importante visualizar esse panorama da América Latina, e o que provocou essa temática hoje no podcast Que Tal Mate é essa crítica que está sendo feita sobre o Guia Alimentar na versão de 2014. Então, Fabiana, poderia nos explicar o que significa, como é a classificação dos alimentos pelo Guia Brasileiro de 2014 e a diferença da edição de 2006? E por que essa classificação da versão de 2014 está sendo tão criticada? Bom, para responder essa questão, que eu acho que é o centro nevrálgico, né, do que está se discutindo hoje em relação ao guia alimentar para a população brasileira, né, decorrente da nota técnica que foi divulgada, né, enviada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Ministério da Saúde, vale ter presente que o atual guia alimentar, né, publicado em 2014, propõe uma nova classificação dos alimentos. Então, diferentemente da edição anterior do guia, que é essa edição de 2006, que tinha como referência aquela pirâmide alimentar, aquela que muitos de nós aprendemos lá na escola, a nova edição do guia, ela propõe uma classificação bastante distinta, uma classificação de acordo com o tipo de processamento dos alimentos. O que eu acho importante mencionar antes de explicar a nova classificação é que esse guia de 2006, ele foi um guia muito importante. E como a Érica comentou, né, era um guia com uma linguagem mais técnica, né, que não estava construído aí para dialogar com a população, mas esse guia ele já contemplava uma perspectiva ampla em relação à alimentação saudável, incluindo aí aspectos sociais, culturais, diversidade de hábitos alimentares, a origem dos alimentos. Mas apesar, né, desse guia de 2006 ter essa perspectiva mais arejada, digamos assim, a base da proposta estava na pirâmide alimentar, que propunha a alimentação a partir de porções de carboidrato, né, lá na base da pirâmide estavam, né, os carboidratos, aí depois as frutas, verduras, aí numa terceira camada lá da pirâmide as proteínas e, por fim, em menor quantidade, gordura, sal, açúcar. Então, esse guia de 2006 falava em porções desses grupos de alimentos, sendo, então, em boa medida prescritivo. O que muda em relação à edição do Guia Alimentar de 2014? Ele rompe com essa classificação de pirâmide alimentar e, em consequência, né, rompe em boa medida com essa lógica prescritiva aí presente em guias alimentares. O que é essa nova classificação? Como se organiza, então, essa nova classificação proposta pelo Guia de 2014? Se estrutura em 4 categorias. A primeira delas, ela diz respeito a alimentos in natura, ou minimamente processados, entendendo os alimentos in natura como aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais que não têm, então, sofrido nenhum tipo de alteração.
Já os alimentos minimamente processados, eles correspondem aos alimentos in natura e tenham sido submetidos a processos mais básicos, eu diria assim, como limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento, mas, acima de tudo, né, quando se fala em alimentos minimamente processados, está se falando de alimentos em que esses processos de transformação acontecem sem adição de ingredientes. É o alimento em si, é aquela matéria-prima única ali que foi processada visando, né, um maior tempo de duração, visando um maior tempo de vida de prateleira, talvez. Como exemplos de alimentos in natura e minimamente processados, estão os legumes, as verduras, as frutas, tubérculos, os cereais, incluindo aí o arroz, as leguminosas, incluindo o feijão, e é importante mencionar, né, essa dupla, né, que é, em muitas regiões do Brasil é a cara da dieta brasileira, né, que é o arroz com feijão. Essa categoria inclui também, né, as frutas secas, as farinhas, carnes resfriadas ou congeladas, e leite pasteurizado ou longa-vida, ovos, chá, café e água. Uma segunda categoria proposta nessa nova classificação é a de óleos, gorduras, sal e açúcar. São produtos, então, extraídos de alimentos in natura e aí que são usados para temperar e para cozinhar, ou para, enfim, criar preparações culinárias. Então, estão aí, né, os vários tipos de óleos, sal e açúcar, e a questão aqui é que esses são produtos usados em pequenas quantidades, porque se usados em grande quantidade, eles impactam negativamente a qualidade nutricional dos alimentos. Uma terceira categoria proposta nessa nova classificação é a de alimentos processados. De acordo com o guia, esses são alimentos fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de modo a torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Inclui-se aqui, por exemplo, alimentos processados, como conservas de legumes, doces de frutas, enlatados, queijos, pães, em geral, assim, pães com essa característica aí de pão caseiro e alguns outros produtos. A quarta categoria diz respeito a alimentos ultraprocessados, e essa é certamente a categoria mais polêmica dessa nova classificação proposta no Guia Alimentar de 2014. O que se entende, o que o guia define aí como alimentos ultraprocessados, são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Então, não está falando de alimento ou matéria-prima, mas de substâncias extraídas de alimento, incluindo aí óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas. Inclui também nessas formulações substâncias derivadas de constituintes de alimentos, como gorduras hidrogenadas, amido modificado, e ainda substâncias sintetizadas em laboratório. Inclui corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos que são voltados, né, para tornar o produto mais atraente do ponto de vista sensorial. Além desses ingredientes ou substâncias, né, como essa categoria está definida no Guia Alimentar, os alimentos ultraprocessados também são produzidos a partir de técnicas que, em geral, não se faz no âmbito das preparações domésticas de alimentos, que inclui, então, extrusão, moldagem, pré-processamento por fritura ou cozimento. Entre os exemplos dos alimentos ultraprocessados, o guia cita aí os biscoitos, e acho que dá para apontar aí, principalmente, a crítica que se faz em relação ao consumo de biscoitos recheados, por exemplo, também incluindo entre os exemplos são sorvetes, balas, guloseimas em geral, cereais açucarados, principalmente aqui no café da manhã, bolos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas e macarrão pré-prontos, né, esses instantâneos aí pronto para misturar em água e aquecer, molhos, salgadinhos, refrescos, refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas que tenham sido adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados prontos para o consumo, né, bastando aquecer, isso inclui massas, pizzas, hambúrgueres, também frango, peixe, carne empanados, tipo os nuggets, inclui também as salsichas e outros embutidos, e produtos panificados, cujos ingredientes envolvam aí gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, e emulsificantes e outros aditivos. Ou seja, pães que, em geral, pelo tipo de ingrediente e modo de preparo, são pães que não se preparam, né, nesse âmbito aí das cozinhas domésticas. Qual é a principal crítica em relação a, eu diria, principalmente a categoria aí definida como ultraprocessados?
é que a composição nutricional desses alimentos ela é desbalanceada e esses alimentos contribuem para um consumo excessivo, porque há uma combinação ali entre sal, gordura, açúcar que estimula o consumo. E aí as pessoas acabam comendo mais do que comeriam um outro produto, por exemplo, uma preparação feita em casa. Essa é uma das críticas. A outra crítica é que esses produtos eles são muito fáceis de serem usados e consumidos. Por exemplo, segura com uma mão, abre mesmo o pacote com a boca, né? Ou com a outra mão e continua trabalhando no computador, assistindo televisão. Então, há uma facilidade de consumir esses produtos também, que muitas vezes não precisa ter essa lógica aí de pôr a mesa, de sentar à mesa para fazer a refeição, né? Comer com uma mão e com a outra, fazer outra atividade. Então, perdendo foco aí nesse processo que envolve uma refeição, como também, né, estimula o guia. E também, né, esses produtos, eles são preparados, né, para terem uma longa vida de prateleira, o que permite que eles sejam armazenados por muito tempo e possam tanto ser armazenados nas despensas de casa, quanto serem transportados para regiões mais distantes, né? Então, eles têm uma permeabilidade muito grande para as várias regiões do Brasil, porque tem essa facilidade de armazenamento. Bom, e em decorrência dessas características, que é como o guia define essas 4 categorias, ele vai fazer uma recomendação central aí no que diz respeito à escolha dos alimentos em relação a esses tipos de processamento, que é optar sempre por alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, o foco do guia é valorizar isso que alguns movimentos, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional tem chamado de comida de verdade, né? Então, o guia foca nisso e desestimula, né? Ele fala em evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. E está aí, talvez, tanto na classificação quanto na crítica ou no tensionamento para que se evite os alimentos ultraprocessados, a principal tensão, eu diria, em relação ao guia alimentar. E aí, eu acredito que, em boa medida, é por conta, então, dessa recomendação do guia de evitar alimentos ultraprocessados, que emerge essa nota técnica aí, que essa nota técnica, então, ela é construída, né, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e destinada ao Ministério da Saúde, propondo o que eles chamam aí de ampla revisão do guia. E os motivos que a nota técnica alega, né, para revisar o guia, entre outros tantos aspectos, vou focar aqui no fato de eles apontarem, né, que a classificação, essa nova classificação utilizada pelo guia, é confusa, incoerente, e prejudica a implementação de diretrizes adequadas para promover a alimentação adequada e saudável para a população brasileira. Então, há um desvio aí do argumento central, que seria, né, em relação ao que realmente promove a alimentação adequada e saudável, né? É o guia ou são os alimentos ultraprocessados, né? O que eu considero, assim, né, acho que essa temática tem vários detalhamentos, tem várias sutilezas aí, mas procurando não me ater mais, né, nesses detalhes, nessas sutilezas, o que eu considero importante frisar é que o teor da nota técnica, na minha avaliação, ela sugere uma clara intenção de desqualificar a proposta do guia e não de propor consensos ou de uma nova construção, que é mais uma evidência, né, dos interesses de grandes indústrias ou aí dos impérios alimentares, né, como diria um autor que chama Van der Ploeg. Então, o que está em jogo aí é que, acima de questões que são essencialmente técnicas, é evidente que a pressão pela revisão do guia alimentar reflete claros conflitos de interesse entre indústrias de alimentos e as diretrizes, né, da Política Nacional de Nutrição e Alimentação, que se vinculam aí efetivamente, né, à segurança alimentar e nutricional no Brasil. E, na minha avaliação, eu acho que não é o caso de não falar de uma possível revisão do guia, até porque essa é uma recomendação de que, como a Érica também comentou, né, que esses guias eles podem passar por revisões, mas o fato é que esses processos de revisão, eles requerem um amadurecimento, né, que envolva a sociedade de um modo geral, e não grupos específicos. Então, ainda que se possa falar em revisar esse guia e que seja necessário, então, dentro dessa revisão, amadurecer, repensar a classificação, isso tem que ser feito no sentido de encontrar consenso entre as diversas áreas e disciplinas acadêmicas, e como a Érica falou, são várias, são múltiplas, né? O segurança alimentar e nutricional, pensar os guias, é pensar em discussões que são multi- e interdisciplinares. Então, bom, para pensar essa revisão, é preciso haver esse diálogo entre as várias áreas que, de alguma maneira, dialogam ou são contempladas nas propostas, né, nas temáticas propostas no guia. Mas o que está em jogo não é, de fato, qualificar
a classificação proposta pelo guia e muito menos o guia, né? O que está em curso é uma estratégia que não é recente de deslegitimar o guia em prol de interesses de grandes indústrias de alimentos. Fabiana, então a gente agradece essa explanação aprofundada sobre as classificações e as disputas que estão em jogo, e gostaríamos então que a Érica nos colocasse como que o Guia Alimentar Brasileiro é visto pelos diferentes segmentos da sociedade e pelo exterior. Cada guia traz uma característica, faz uma abordagem à luz do que se passa no país. Quando existe um contexto epidemiológico que diz que é preciso uma recomendação porque a obesidade é muito prevalente ou porque a desnutrição é muito prevalente, então aí sim as mensagens vão acontecendo à medida, né, do que aparece, do que surge como problema social da ordem alimentar. Existem países que utilizaram as discussões do Guia Alimentar como modelo para a implementação de seus guias, né? Foi o caso do Uruguai, o caso do Equador, são guias relativamente recentes e que citam o Guia Brasileiro, né? Então é bem interessante a gente ver essa confluência, né? Essa mescla de abordagens que a gente acaba fazendo não só uma rede entre parceiros, mas a rede de conceitos e crenças na saúde, né, que não são crenças infundadas, a gente sabe, como muito bem colocou a Fabiana aí, a questão do ultraprocessado, dos alimentos ricos em sódio, ricos em gordura saturada, e como isso vai influenciar na saúde do sujeito. Então, essa questão da recomendação para o alimento in natura, mais para o alimento in natura, ou minimamente processado, e uma atenção maior, e, portanto, moderação no consumo de processados ou ultraprocessados, essa questão já estava no Guia 2006 e está, pelo que eu tenho lido e conheço, pelo menos em 12 guias latino-americanos. Né? E é engraçado lembrar aqui o caso de El Salvador, o primeiro Guia 2012, não é a classificação nova, né, como está colocada no guia aqui brasileiro, mas é uma classificação interessante também. Ela faz uma classificação dos alimentos de acordo com o nível de processamento, então é até quase um semáforo, né? Então, nesse semáforo, nesse quadro, está aquele pouco processado, moderadamente processado e muito processado. E aí existe, claro, baseado nisso, a recomendação, né? Atenção com aqueles alimentos muito processados. Eles podem trazer prejuízos à saúde, e aí existe uma ligação, praticamente todos eles fazem esse link, essa ligação com doenças crônicas não transmissíveis. Então, não é um privilégio de guia brasileiro, né? No sentido, assim, de também essa nota técnica que surgiu, porque, assim, o guia, que é um instrumento para fazer educação em saúde e promover uma alimentação mais saudável, uma alimentação segura, evidentemente que a recomendação é para um alimento mais natural. Isso daí está em todos os guias, praticamente. O que se espera, né, que um profissional ou pessoas, agentes da saúde, possam dizer em relação a isso. Então, ele é bem visto. E aqui nas esferas, nos segmentos de Brasil, eu posso dizer da minha experiência com estudantes na graduação, no âmbito de ensino e de estágio também, onde o guia alimentar é utilizado, não só o guia para a população geral, mas o guia para também menores de 2 anos, e colegas do campo da nutrição que utilizam o guia nas suas práticas. Então, na minha percepção, é isso, o guia vem sendo conhecido e reconhecido. Então, chegando ao final desse podcast, nós gostaríamos de ouvir, tanto a Fabiana quanto a Érica, essa situação que, a partir do novo momento da história brasileira, de enfraquecimento das políticas públicas, de piora expressiva dos indicadores de vulnerabilidade social e ambiental, o que acarreta essa mudança em curso do Guia Alimentar Brasileiro? Enfim, por que cada cidadão deve defender o Guia Alimentar Brasileiro? Bom, Gabriela, para responder essa pergunta e também concordando com as questões que a Érica levantou e com as quais eu concordo, eu faria outra pergunta. A quem interessa a revisão ampla, como está presente na nota técnica,
do Guia Alimentar para a População Brasileira. Quem tem interesse nessa revisão do modo como ela sugere ser feita ali de acordo com a nota técnica que suscitou todo esse debate. E como eu havia comentado, eu considero que é preciso ter em mente aí nessa linha, né, também do que a Érica comentou, né, que não podemos ser ingênuos, que a gente tem que considerar a pressão de grandes indústrias de alimentos, né, que são contrárias à proposta do guia, especialmente porque o guia faz essa crítica mais contundente, aí eu diria, à categoria dos alimentos ultraprocessados. Como a Érica também comentou, é esse grupo de alimentos, os alimentos ultraprocessados, que não são criticados somente aqui no Brasil e que não são tensionados, eu diria, pelo guia e também por outras políticas, né, não só no Brasil, mas em outros países também, que esse questionamento em relação aos alimentos ultraprocessados estão presentes, né, e fortemente atrelados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis em todos os grupos e faixas etárias da população mundial. Isso não é um privilégio do Brasil. Então, a gente tem uma série de estudos e de pesquisas que têm demonstrado claramente a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e doenças crônicas não transmissíveis, que, no limite, acarreta até numa menor longevidade. Aí, bom, a gente pode falar também em quantidade, não vamos nos deter a isso, né? Porque o guia não fala de proibição de consumo de alimentos ultraprocessados, ele fala em evitar alimentos ultraprocessados. Então, acho que enquanto um documento aí educativo, eu acho que essas questões, essas discussões, elas também, né, poderiam, merecem, precisariam estar presentes aí num grupo muito mais amplo da população, e eu acho que marcadamente os escolares, assim, que essa pauta, educação alimentar e nutricional, deveria ser uma disciplina aí nas várias faixas etárias, em todos os níveis educacionais, porque, enfim, né, é a alimentação que está presente no cotidiano de todas as pessoas. Então, acho que conhecer mais sobre o guia é ampliar as nossas possibilidades de escolhas alimentares. Eu quero também frisar, né, que para além da atenção que se coloca principalmente em relação à categoria dos ultraprocessados, eu quero chamar a atenção aí, então, de que o guia, ele também tem uma outra inovação e que às vezes fica meio despercebida frente a todas as críticas à classificação e especialmente aos ultraprocessados. E qual é essa outra característica aí apresentada pelo guia? É a capacidade que o guia teve de se construir e de propor, então, de elaborar uma proposta para a dieta alimentar da população brasileira, propondo alimentação adequada e saudável à noção de sistemas alimentares sustentáveis. O que isso implica? Implica em atrelar a qualidade da alimentação a relações mais saudáveis também com o ambiente. Saúde das pessoas e saúde do ambiente entendidas como algo imbricado, que não se desassocia. Eu acho que esse é um grande ganho, uma ideia muito inovadora que está presente no guia. Então, a gente está deixando de discutir essa grande ideia aí que está proposta no guia para discutir algo que, assim, eu diria, é quase secundário se o nosso foco é efetivamente pensar e construir políticas de alcance a um espectro muito mais amplo da população em relação à alimentação adequada e saudável. Em resumo, né, talvez o que o guia está nos propondo, numa linguagem bem mais simples e coloquial, é dizer, olha, gente, vamos descascar mais e desembalar menos. Vamos comer as comidas que estão aí disponíveis sem terem passado pelo processamento mais intensivo. Porque assim a gente está contribuindo tanto para a nossa saúde quanto para a saúde do ambiente. E isso diz justamente dessa ideia que é transversal ao guia, de sistemas alimentares sustentáveis. E essa discussão, eu concordo totalmente contigo, Érica, que essa tensão que se colocou aí recentemente em relação ao guia ampliou o conhecimento do guia, porque o guia acabou sendo discutido e visibilizado nas várias mídias. E nesse sentido, né, de o guia ter sido mais visibilizado, eu quero destacar um recente artigo publicado pela Eliane Brum, no El País, em que ela explora justamente essa relação da saúde das pessoas e da saúde do ambiente. Então, questões de saúde das pessoas com questões ambientais como aspectos que estão imbricados. Então, vale buscar por esse artigo que também nos ajuda a ampliar essas redes de pessoas que têm feito reflexões e proposto meios, né, de a gente valorizar a alimentação efetivamente adequada e saudável. E vale lembrar, né, que essa atenção em relação ao guia, ela já existia, ela existe pelo menos desde o momento em que o guia foi para consulta pública, isso lá em 2014,
E agora, essas tensões elas ficam mais claras, muito possivelmente, porque tem mais espaço político para isso. Porque, de um modo geral, as políticas voltadas para alimentação adequada e saudável, elas vêm sendo desmobilizadas, elas vêm sendo totalmente desarticuladas no Brasil. E para evidenciar isso, vale mencionar a revogação, no dia 1º de janeiro de 2019, pela medida provisória 870, então, de importantes artigos lá da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu havia mencionado antes, que, então, entre os artigos, né, que essa medida provisória revogou, estão os que levaram à extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E esse conselho foi, né, e, enfim, mesmo tendo sido extinto, continua sendo muito importante, porque é muito atuante no campo da segurança alimentar e nutricional, porque articula Estado e sociedade civil. Então, vale lembrar, né, esse contexto que a gente está, que é esse contexto de desmonte de políticas como essa, e isso inclui o guia alimentar. Então, acho que a partir desses retrocessos, né, a partir de reconhecer esses retrocessos, é ainda mais importante a gente pensar em como que a gente se mobiliza enquanto sociedade para a manutenção da política nacional de alimentação e nutrição, incluindo aí, de modo especial, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é esse documento tão caro para quem efetivamente está valorizando a alimentação adequada e saudável. E, bom, por que defender o guia? Para quem tem o privilégio de não estar em situação de insegurança alimentar, a gente pode, pelo menos 3 vezes ao dia, escolher o que vai consumir, escolher os alimentos que vai consumir. E aí, nesse sentido, né, das escolhas alimentares, o guia é um documento muito rico que orienta e pauta a partir de uma perspectiva bastante arejada, né, integrada de alimentação saudável, as escolhas alimentares. E aí, para finalizar, talvez para ajudar no sentido de, bom, como esse guia pode ser incorporado às nossas práticas alimentares diárias, eu diria que vale considerar aí, fazer menção ao trabalho da Rita Lobo, que tem bastante expressividade na mídia, e que vem já há bastante tempo, né, promovendo o guia alimentar a partir da elaboração de receitas e da autonomia alimentar. E também vale mencionar o papel da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que, inclusive, elaborou um manifesto em defesa do Guia Alimentar para a População Brasileira, frente aí a essa proposta de revisão ampla, pautada pela nota técnica já mencionada aqui. Bom, resumindo, então, né, por que cada cidadão, por que cada cidadã deveria defender o guia alimentar? Minimamente, aí, considerando toda essa discussão, mas também, né, minimamente, para garantir que a gente possa se alimentar de acordo com os nossos hábitos, de acordo com os alimentos regionais disponíveis, de acordo com toda a diversidade alimentar presente no Brasil, e de forma alinhada às questões ambientais e relações de produção e consumo mais justas. Acho que isso é mais do que motivo suficiente, né? Garantir a nossa saúde, a saúde do ambiente, por meio da nossa alimentação, é mais do que motivo para que a gente defenda o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu acho que tem que se pensar e, de novo, retomar essa questão de como o alimento tem se tornado cada vez mais empacotado. A Fabiana já disse isso, que a gente tem que mais descascar do que desembrulhar, mas nós estamos, de modo geral, na sociedade, mais desembrulhando, né, desempacotando. E a gente precisa parar e refletir um pouco sobre isso. O que eu coloco mais no carrinho de compras? Seja ele, enfim, um carrinho mais cheio, menos cheio, não interessa, a gente precisa se alimentar, ou de alguma forma a gente se alimenta, né? Sabendo que temos ainda muitas pessoas no Brasil em grave situação de insegurança alimentar e que não tem, às vezes, uma refeição para fazer ao dia, né? E tem uma questão bastante forte nisso também, que existe aí um desvio do tempo para uma outra coisa e que tem que se fazer uma atenção maior para voltar ao processo de educação alimentar na casa feita pelos pais, não só pela mãe, pela mulher, mas pelo pai também. Então, o cozinhar, a função culinária vai deixando de existir. Essa é uma grande preocupação. E aí tem a questão da casa, dos valores da casa, a valorização do alimento da terra, a valorização do alimento caseiro, a valorização daquele momento de preparar, né, do momento do ser humano, essa interação do ser humano com o alimento, e que demanda um tempo,
mas eu me pergunto também o que fazemos do nosso tempo. Que reengenharia a gente precisa fazer do nosso tempo para a gente voltar a ter um olhar mais cauteloso, mais carinhoso com a comida. Então, eu acho que é um chamamento também nessa direção que precisa acontecer. E isso envolve criticidade, envolve vivências afetivas com o alimento, que a gente não pode deixar que se percam aí ao longo dos anos. Érica e Fabiana, queria agradecer muito essa aula que nós tivemos. A gente sai recheado, né, de vontade de ir para a cozinha, de cuidar da nossa família, do nosso núcleo, das nossas questões e enxergando então essa alimentação como esse algo afetivo e que também tem esse diálogo maior com os próprios guias. A nossa intenção nesse podcast, nesse episódio, é essa divulgação maior do guia a partir dessa tensão que se cria na sociedade, mas também homenagear e trazer a relevância disso no Dia Mundial da Alimentação de 2020. Então, a gente gostaria de agradecer muitíssimo toda a participação nesse episódio. A coordenação do podcast Que Tal Mate é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção e o roteiro são de Silvana Granja, Jaqueline Patrícia Silveira e Gabriela Coelho. A vinheta e a edição de áudio são de Pedro Dubois e a identidade visual é de Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal mate?